Maranata, conforme a tua resposta, o Senhor logo vem, com poder e grande glória. E o Mestre está vindo, querido. Aleluia. Vamos para casa. A maior promessa do Mestre foi esta: a sua vinda a este mundo para levar os seus filhos de volta para casa. Essa é a maior promessa. Mas, para ele cumprir essa promessa, ele fez outras promessas. Qual a promessa desse momento, desse tempo? Ah, ótimo. O batismo do Espírito Santo, sim. Ele está acontecendo agora ou vai acontecer no futuro? Como que é o batismo do Espírito Santo? Ah, através da chuva, certo? Chuva o quê? Serôdia, ok. E como que é isso? Como que é essa chuva serôdia? A mensagem desta manhã trata-se do tema Dia da Chuva. E Deus vai falar para mim e para você o que está acontecendo nesse momento presente. Vamos falar com Cristo? Feche teus olhos. Eterno Pai, pedimos que fale agora ao nosso coração. Abra nossos olhos, nos dê entendimento e nos faz saber o momento que estamos vivendo. Para a glória do teu nome e em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Se é o momento da chuva serôdia, vamos ver o que diz Zacarias. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias 10, 1 está escrito assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhe-ás as chuvas abundantes a cada grama do campo. O profeta diz: olha, peça chuva, mas peça no tempo certo. Peça no tempo da chuva serôdia. E o que vai acontecer? Segundo o profeta, o Senhor fará nuvens claras e vai conceder chuva em abundância sobre a grama do campo. Então, são duas coisas que o texto bíblico está dizendo. Ele está dizendo: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e que Deus vai dar a chuva em abundância para cada grama do campo. Que chuva? Que chuva é esta que Deus vai dar? Ah, é o derramamento do Espírito Santo. Será que é isso que está dizendo o texto bíblico? Será que é isso que está escrito na Bíblia? Que chuva é esta que Deus vai derramar em abundância no tempo da chuva serôdia? Convido você a ir lá em Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco. Deuteronômio 32, versículo 1 e o versículo 2. Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Então Deus vai derramar chuva no tempo da chuva serôdia e vai derramar em abundância. Que chuva é esta? Deuteronômio 32, versículo 1 e 2 diz assim: Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como chuva. A minha fala destilará como orvalho, como a garoa sobre a terra erva, e como a chuva sobre a relva. Que chuva? A sua palavra que sai da tua boca. A minha doutrina, a doutrina de Cristo, vai gotejar como garoa sobre a terra, sobre a erva. Então, o que é a chuva que vai ser derramada?
A chuva é a palavra de Deus. A chuva é a doutrina. A chuva são os princípios. A chuva é a verdade presente. É isto que Deus está derramando. É esta promessa que ele fez. No tempo da chuva serôdia, eu vou derramar a minha doutrina sobre a terra, a minha verdade, os meus princípios. Será que é isso mesmo? Vamos pedir ajuda? Vamos lá em Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. E o profeta então vai nos ajudar a entender, né? Chuva, doutrina, palavras, princípios. Olha o que diz o profeta. Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual a enviei. A doutrina, a palavra, os princípios. Deus está dizendo aqui que como a chuva cai, né? A minha palavra, a minha doutrina vai produzir e vai brotar. O quê? Produzir e brotar para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Para que o homem tenha substância, tenha semente para transformar em pão para as pessoas comerem. E o que diz mais? Assim a minha palavra que sai da minha boca não retorna vazia. Não vai retornar vazia. Essa chuva que está caindo, que é princípios, que é doutrinas, quando ela cair no solo, né? No solo verdadeiro, no solo fértil, como diz a parábola do semeador, ela vai ter frutos. E Deus vai realizar o que Ele quer realizar, o que Ele precisa realizar, o desejo do coração dele. E qual o desejo do coração de Deus para a tua vida? O que Ele quer para você? E diz, vai prosperar. Será que vai ficar rico? Prosperar como? O que Deus quer de você, querido? O que Deus quer fazer em você? E para fazer isso, Ele derrama a chuva dele, a chuva serôdia, derrama doutrinas, princípios, verdade. O que Ele quer fazer? Eu convido você a ir lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que Cristo quer fazer com você? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Filipenses 2:5, e lemos assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Essa chuva, essa doutrina, esse princípio é para que você tenha a mesma mente de Cristo, o mesmo caráter dele. Ellen White diz que Cristo, ele nunca questionou a vontade de Deus. Ele sempre obedeceu. No Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice da separação. Eu não aguento ficar longe do Senhor, mas faça a tua vontade. Ele foi obediente. A mente de Cristo é uma mente de obediência, obediência até a morte. E o que Deus quer fazer na tua vida é colocar em você a mente de Cristo. A mente semelhança de Cristo. Uma mente que não questiona, uma mente que obedece. É essa mente que você tem que ter. Cristo se fez homem. Carne pecaminosa, como a minha e a sua. Teve a mente, se esvaziou, ficou como homem e dependeu de Deus. E Cristo quer que você tenha a mente dele, de dependência de Deus, de confiança.
E para isso, ele envia a sua chuva. Eu não sei se você lembra umas lições de escola sabatina, que foi no passado de Hebreus. Eu não vou lembrar a semana. Mas a lição nos diz assim que Cristo, ele veio a esse mundo para aprender. Aprender o quê? Ao aprender a obedecer. Aprender a obedecer. E você também precisa aprender a obedecer. O assim diz o Senhor. Pare de questionar e siga o que está escrito. E o que Deus está dizendo, estou derramando chuva para transformar a tua vida. E transformar essa vida está de acordo com a vontade de Deus. Para quê? João 15, versículo 1 a 8. Esse é um capítulo bem conhecido, né? João 15, versículo 1 a 8. Depois você leia de 1 a 8 e reflita. Agora eu quero apenas o versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim. Tenha a minha mente, porque quem tem a minha mente dá muitos frutos, e sem Cristo você nada pode fazer. Está entendendo? Nada pode fazer. E como que ele faz esse ato de transformar você, querido? Zacarias disse: Eu mando chuva. Chuva. Aleluia, queridos. Deus manda chuva para mudar o teu caráter, para fazer de você um filho de Deus, refletindo a imagem e o caráter de Cristo. Essa chuva, o profeta diz aqui, que cai em abundância, cai em cada grama do campo. O que é grama? Então vamos ver o texto bíblico para ficar bem claro o recado de Deus para você. Vamos lá em Isaías 40, versículos 6 a 8. Isaías 40, versículos 6 a 8. Isaías 40, versículo 6 ao versículo 8. Que grama, que cai a chuva em grande abundância. Isaías 40, versículo 6 ao versículo 8. E o profeta nos ajuda assim. A voz disse, clama, e ele disse, o que devo eu clamar? Toda carne é erva, e toda sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva, o povo é grama. Aonde cai essa chuva? Cai sobre você, cai sobre mim. Está caindo essa chuva sobre seres humanos. Não cai sobre animais. Cai sobre seres humanos. Engraçado, veio algo na minha mente agora. No dilúvio, além de Noé e sua família, quem mais obedeceu? Os animais. Porque Noé não foi buscar nenhum animal. Responderam ao chamado de Deus. Incrível. E você não vai responder o chamado de Cristo? Vai continuar aí questionando? Amigo, a chuva está caindo. Caindo em abundância. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas o profeta também diz que cai sobre o campo. Que campo? Agora sim, vamos lá em Mateus. Mateus 13, versículo 38. Mateus 13, versículo 38. Que campo? Mateus 13, 38. Diz assim: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio
São os filhos do perverso. Qual o campo? Ah, é o mundo. Ok. Mas ele continua. E a boa semente? São os filhos de Deus. Se o campo é o mundo e a boa semente são os filhos de Deus, aonde está caindo essa chuva com maior abundância? Porque está caindo no mundo todo, mas tem um lugar que cai com mais abundância. Aonde? Na igreja do Deus vivo. É na igreja que você frequenta, amigo. É lá que está caindo com maior abundância. Para quê? Para transformar você, para acordar você, para abrir teus olhos, para entender da maneira que você está, querido. Você não entra no reino de Deus. Você precisa refletir o caráter de Cristo, ter a mente de Cristo. É isso que está dizendo aqui o texto bíblico. É por isso que cai chuva e cai em abundância. Então, o que Zacarias está dizendo? Para entender, no passado também caiu chuva, sabia disso? Porque, segundo Zacarias, que nos jogou lá em Deuteronômio, essas chuvas são doutrinas, são princípios. E como diz Isaías, não volta vazia, é para transformar. Quer ver algo interessante? Eu convido você a ir em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22, versículo 10 e versículo 11. 2 Reis, 2 Reis, capítulo 10 e versículo 11. 2 Reis, capítulo 10, capítulo 22, versículo 10 e 11. Eu parei aqui no capítulo 10. 2 Reis, capítulo 22, versículo 10 e 11. E diz assim o texto bíblico: E Safã, o escriba, apresentou ao rei dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. Por quê? Quem era esse rei? Era o rei Josias, com 8 anos. Trouxe os livros. Que livros? O Pentateuco. E quando ele leu o Pentateuco, e ele olhou para Israel, ele falou, não, alguma coisa está errada. Ele rasgou as suas vestes em humilhação, porque o povo não andava segundo a vontade de Deus, e a chuva que caiu sobre ele, de doutrinas, princípios, abriu seus olhos. Ele só rasgou suas vestes de vergonha. O presidente do campo, associação da União, da divisão, associação geral, quando assumisse o mandato, eles deveriam falar assim: traga os livros. Que livros? Traga a Bíblia, preferência King James. E traga também os livros. Que livros? Esses livros aqui, em vermelho aqui em cima. Os livros do Espírito de Profecia. Por quê? Porque eu quero ver o que a chuva está me dizendo. Eu quero ver se a igreja está andando no caminho ou não. E se ele fizesse isso e trouxesse os livros, o livro ia falar para ele: a chuva, a verdade presente, a doutrina, o princípio, ia falar: cadê o princípio de saúde? O princípio que eu dei para esta igreja, o princípio de saúde para salvar o mundo. O mundo morre hoje com essas drogas que vendem nas farmácias, porque a igreja não segue os princípios de saúde. O mundo está enfermo porque vocês não seguem o que eu ensinei, o que eu pedi, e tiveram a ousadia de colocar conselhos sobre regime. Que conselho? Não é conselho, é ordem sobre regime alimentar. É uma ordem que Deus deu. Esta igreja
é uma igreja vegetariana. Esta igreja tem alimentação do Éden. Essa igreja tem alimentação do céu. E os filhos dela devem ter esta alimentação. É a primeira coisa que ele ia ver. E Deus ia falar para ele: cadê os princípios de saúde que vocês jogaram no lixo? Cadê? Tem mais. Ia falar: e a vestimenta? Cadê a vestimenta que distingue você, homem e mulher? Cadê a vestimenta? Não tem? Caiu o meu princípio? Fiz homem e fiz mulher. Homem veste roupa de homem. Mulher veste roupa de mulher. Está escrito que os filhos de Deus serão conhecidos também pela vestimenta. As pessoas vão olhar para o que você veste e vão dizer: ah, isso aí é crente. Olha como que ele se veste. Ah, essa aí é crente. Olha a roupa dela. Diferença na vestimenta. Ah, mas Deus vê o coração. Sim, um coração transformado. Vá com essa ideia. Ah, querido, enganou seu coração humano. E o diabo pula em cima dessa frase, né? Deus vê o coração. Não. Deus vê uma mente renovada, transformada pelo poder dele, pelo poder da sua palavra. É isso que ele está vendo. Uma mente transformada. Vá com esse coração que você tem. Você não vai entrar no céu, querido. Aliás, nem vai ver Cristo voltar nas nuvens. Porque segundo Tessalonicenses, 1, capítulo 2, versículo 9, quando Cristo aparecer o seu brilho da sua glória, o ímpio será destruído, porque não pode orar para o brilho de Cristo. Você está entendendo? E ele pergunta: cadê a minha vestimenta? E muitos ousam até ir na igreja. E havia também, e a vida social? Cadê os princípios da minha vida, do meu estilo de vida social? É no cinema que eu mandei você ir? Tirando fotinhos para filmes? É lá dentro? É esse princípio que eu deixei para você? É nos bares? Sentadinho, em rodas, conversando, dando risada, conversando palavras frívolas? É isso? Onde não distingue vocês, as pessoas do mundo? E se demorar muito nas conversas, até palavrão sai da boca de vocês? É isso? É esse princípio que Deus deixou, querido? Sem dizer filmes em casa, né? Séries. Alguns até ousam assistir a série de Lúcifer e falar como Lúcifer é bom. Novelas e tem outras coisas mais, né? Vida social é um princípio cristão. E o presidente ia ver que a igreja dele está mais no mundo do que no céu. E há pessoas do mundo que são mais educadas que os filhos da luz. Queria ver também, queridos, o princípio da música. Música para os olhos, para o ouvido de Deus, músicas celestiais, que não existe mais. Hoje existe música do mundo. Rock, bossa nova, MPB, blue e tudo que não presta, menos o louvor de Deus. É isso que tem. Por quê? Porque não viram o princípio? Ou melhor, o presidente está vendo, se ele tivesse pego, ia ver que está tudo errado no que estão cantando. E algumas igrejas têm a ousadia de colocar uma bateria dentro da igreja. Já não basta tocar nos playbacks, tem que colocar o altar de Baal lá dentro. Anote anote um programa aí, um sermão, uma mensagem. Dilema da distração. O dilema da distração. Vai lá no YouTube. São 10 apresentações. É um pastor americano
adventista. E quando você ouvir o que ele tem a dizer, você nunca mais vai ouvir música com bateria, querido. Nunca mais. Porque é uma música do diabo. É uma invocação satânica. E vou dizer para você, há muitos cultos que Deus não está presente, porque a bateria pede para ele retirar-se e um outro Deus fica ali para ser adorado. Princípios que caíram por terra. E tem mais. E o culto familiar? É o culto na tua casa, que deve acontecer de manhã e à noite. Não é o culto apenas do pôr do sol, que muitas vezes nem acontece. Que entra sábado, sai sábado como dia comum. E você faz tudo que faz durante outros dias, não é? Palavras frívolas, fala de negócio, conta piadinhas, mas não se fala de Deus. Cadê o princípio do culto familiar? Leitura da Bíblia, escola sabatina, estudo. E podemos falar muito mais outras coisas. É essa chuva que está caindo agora para abrir a mente do povo. Voltem para mim, porque eu quero salvar vocês. Eu quero mudar o caráter de vocês. Somente assim teremos uma visão espiritual desses acontecimentos. 1 Coríntios 2,14 diz assim. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. E lemos assim. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui diz que o homem natural não pode receber as coisas de Deus. As coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se a mente é de carne, não vai conseguir entender o assim diz o Senhor. Não vai entender o que Deus está dizendo. Por isso que muitos assistem ao culto, ouvem a palavra de Deus e fica, não entendi. É lógico que não vai entender. Sabe o que não entende, querido? Sabe o que não entende? Porque enquanto você ficar com essa alimentação errada que você tem, não seguir os princípios de saúde que Deus pediu, você nunca vai entender as palavras espirituais que saem da boca de Deus para você. Quando o povo estava lá no Egito e foi entrar na terra prometida, por 40 anos, o povo não comeu maná. Desculpa, por 40 anos, o povo comeu apenas maná e água. 40 anos. E se você ler em Números, você vai ver que líderes morreram com carne na boca. Deus estava dizendo, eu não quero carne no meio de vocês. 40 anos. 40 anos é um recado. Ou não é? Eu estou mudando a alimentação de vocês. Não coma carne. Mas o povo entrou comendo carne. Aí está escrito. A profetisa diz assim: entraram comendo carne sem a permissão de Deus. E aí ela diz algo muito triste. Deus diz assim: eu permiti, porque o coração deles estava no Egito. Nunca tiveram comigo. Mas, ele diz, vão colher consequências. E ela diz assim: Deus não queria que comessem carne, para que eles não questionassem, para que não murmurassem, para que a mente deles estivesse ligada na fonte que é Cristo e alcançassem a vitória. Foram derrotados. E já começando, quando Salomão apresentou o templo, ele disse assim: a arca estava vazia. A arca vazia quer dizer Deus não estava com eles. Mas como eles foram vitoriosos? A profetisa também diz: eles alcançaram vitórias. Deus diz: para que eu não fosse envergonhado. Mas foram derrotados,
Porque crucificaram o Mestre, rejeitaram o Mestre. Por quê? Porque uma mente embutida com alimentação errada, principalmente com carne, cheio de carne na cabeça, mataram Cristo. Foram rejeitados, apedrejaram Estevão. E a mensagem veio para nós. E o Adventista também rejeitou a mensagem de saúde. E é por isso que Apocalipse 3 diz assim, de Laodiceia: eu estou lá fora batendo. Ele também não está dentro da igreja, ele está fora, pedindo para entrar. Abra teus olhos e entenda o que está escrito aqui. Eu vou repetir. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Você está dizendo é loucura? Para você é loucura. Porque é carnal. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? É a mente de Cristo que faz você entender as palavras de Deus para esses últimos dias e não questionar. Apocalipse 3,18 diz assim, diante dessa passagem de Paulo, Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. Está caindo colírio para você ver. Está caindo colírio para você ser refinado como ouro. Está caindo colírio, querido, para você receber a vestimenta de Cristo e cobrir a sua nudez. Não percebe? Quantas verdades estão brotando que antigamente eram silenciadas. A chuva serôdia amadurecendo a seara da terra representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Essa chuva prepara a igreja para a vinda de Cristo. E Jesus está aí, às portas. Testemunho para ministro, página 506. Cada erva, membro do campo, igreja, será molhado pelas abundantes chuvas, doutrinas. Que coisa linda, né, irmão? Coisa linda! Como na natureza a chuva cai sobre o joio e trigo. A mesma chuva que amadurece o trigo para o celeiro celeste também prepara o joio para ser cortado e queimado. Amadurece o trigo para ser levado por Cristo. E amadurece o joio para ser queimado, porque não suporta a sã doutrina. Assim diz Paulo, né? Por não suportar a sã doutrina, que é a verdade que está caindo sobre você agora. A mensagem que não, grave isso, a mensagem que não te salva vai te condenar no grande e terrível dia do Senhor. Esta mensagem que você está ouvindo, ou ela vai salvar você, ou ela vai servir de testemunha contra você no terrível dia do Senhor. E eu faço uma pergunta: a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo? Estão em dúvida? Ok. Vamos ver o que diz a Bíblia? A chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo, Joel? É ele que vai responder. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel nos responde: a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo? Então vamos ver o que diz aqui Joel. Joel 2, 23, se prenda no texto. Diz assim: então alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. O que diz o profeta? Ele vai derramar o que sobre o povo? Não está dizendo o Espírito Santo. Prenda no texto bíblico.
Não se prenda no que você ouviu. Prenda-se no texto bíblico. Está dizendo assim, olha. Ele dará chuva temporã moderadamente. E ele fará descer sobre vós a chuva temporã e a serôdia do primeiro mês. Não está dizendo Espírito Santo. Está dizendo chuva. E lá em Deuteronômio disse que chuva é o que para você? Chuva é doutrinas, princípios, a palavra de Deus, a verdade. A chuva que caiu sobre você te levou ao batismo, querido. O Espírito Santo mostrou para você o pecado. Convenceu você do juízo, da justiça, do juízo, da verdade, da justiça e do juízo. Isso ele fez com você. Agora, ele continuará fazendo em você agora uma transformação. Como? Através dessas chuvas que está caindo mais forte. Porque agora você não é criança. Agora você já é um adulto. Não pode tomar sopinha. Tem que comer comida sólida. Ele está dizendo agora eu estou derramando essa chuva para preparar você, para dar a você a mente de Cristo. Então o texto está dizendo chuva, não está dizendo derramamento do Espírito Santo. Agora vamos em outro versículo, versículo 28 do mesmo capítulo. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Então, e acontecerá que depois do quê? Depois do versículo 23. Depois da chuva. Que chuva? Temporã e serôdia. Do quê? De doutrinas, de princípios. Depois que essa chuva molhar você, realizar transformação, como diz a palavra de Deus, que ela não volta vazia, mas que ela satisfará a vontade de Deus, que você tenha a mente de Cristo. Quando a mente de Cristo estiver em você, o que acontece? Derramarei o meu espírito sobre você, com todo o poder. Agora vem o poder do Espírito Santo. Ele não apenas habitará em você, mas ele vai dar poder em você. Ele vai estar em você agora poderosamente. É isso que está dizendo o texto bíblico. Você entendeu? É meio complicado, né? Mas agora você vai entender. Vai entender porque tem algo na prática. Mas antes, olha aqui o que diz Testemunho para Ministro, página 506. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Tornou-se amadurecido. Representa o quê? Que terminou o trabalho da graça. O ensinamento acabou. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Agora, o poder do Espírito Santo aperfeiçoa em você o quê? O caráter de Cristo, porque já está moldado em você. Falta agora o poder. E o poder vem através do quê? Do Espírito Santo. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Esse pensamento que você vai pecar até a vinda de Cristo é diabólico. Não vai. Porque o poder do Espírito Santo vai revestir você e você vai abandonar o pecado. Você vai receber o selo de Deus. E está escrito aqui: transformado à semelhança de Cristo completamente. Cristo pecava? Não, né, irmão? Então eu e você também não vamos pecar. Quando formos o quê? Receber todo o poder. Mas vamos entender agora na prática. Eu convido você a ir em Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, 27 diz assim: E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Tá bom até aqui. Então, o que diz o texto bíblico? E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, mas no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Quem? Quem é esse que está dizendo aqui o profeta? Ah, muito bom. É Cristo. Fez pacto com quem? Com os homens que estavam aqui,
com 12 homens, com mulheres, discípulos, aqueles que seguiam ele, fez um pacto. E na metade da semana ele morreu, foi crucificado, encerrou o sacrifício. Então, 3 anos e meio, o que Jesus fez aqui com eles? Ficou contando anedotas? Ficou passeando de um lado para o outro? Fazendo passeios de barco? O que fez o mestre? O mestre doutrinou. O mestre ensinou os princípios do céu. Ele ensinou na prática. Ele falou, ele ensinou, ele corrigiu. Ele curou as pessoas para eles verem. Libertou eles da prisão do sábado. Então foi ensinamento. 3 anos e meio ensinando, preparando a mente deles para ter a mente de quem? Para ter a mente de Cristo. 3 anos e meio. Agora vamos para Atos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. 3 anos e meio, né? Aí Jesus morreu, ressuscitou. Na sua morte e no seu julgamento eles fugiram, acho que não entenderam direito. Ele ressuscitou. Maria correu para avisar. Ficaram assim. Em Emaús, comentaram tristemente. Aí apareceu de novo. Tomé toca aqui, não seja incrédulo. Quer dizer, 3 anos e meio. E eles ainda estavam vacilantes. Você batizou? Eu batizei. Mas estava vacilante. A palavra de Deus é linda, querido. Olha agora. Atos 1. Atos 1, versículo 3 e 4. Aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Ué, Jesus ressuscitou, voltou e ficou 40 dias com eles? Ah, ficaram comemorando, né? Não. O que diz a Bíblia? Ensinando eles a respeito das coisas da onde? Do reino. Fazendo os acertos. Corrigindo as suas falhas. Moldando o que faltava em seu caráter. Por quê? Porque eles iam receber um poder. Um poder que se derramar sobre qualquer um, querido. Só morre. Então Cristo os preparou de novo. Fez um intensivo com eles. E quando foi para subir, disse: Olha, guardem aqui. Não vão para lugar nenhum. Por quê? Porque vai descer sobre vocês o poder de Deus. E serão, como eu prometi a vocês. Percebe? Na prática, esses homens aprenderam de Cristo. Foram doutrinados. Receberam princípios. A palavra de Deus falou fortemente na vida deles. E transformou a mente deles na mente de Cristo. É isso que está dizendo aqui o texto bíblico, ou não é? A sua serôdia, querido, que está sendo derramada, é para fazer o acerto na tua vida. É para ajudar você a parar de pecar. É para moldar você segundo o caráter de Cristo. Por quê? Versículo 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até a última parte da terra. Mas recebereis o quê? Poder. O poder do Espírito Santo. E no capítulo 2 mostra esse poder sobre eles. Fizeram milagres. Falaram em idiomas. A sombra de Pedro curava. Fazia assim, colocava os doentes na rua para Pedro passar andando e curando. Paulo foi transformado. O evangelho tomou o mundo todo. Tomou por quê? Porque aqueles homens não eram homens comuns. Eram homens e mulheres que tinham a mente de Cristo. Que foram transformados pela chuva serôdia que caiu, que os preparou para receber
o poder do Espírito Santo. Entendeu agora na prática o que está acontecendo agora na minha e na sua vida? Que está caindo as doutrinas, princípios para moldar você? Porque muito em breve o selo de Deus será colocado sobre a fronte dos filhos dele, que terão a mente de Cristo. E o poder do Espírito Santo vai moldá-los para serem soldados do exército de Cristo, para buscar uma grande multidão que está lá fora, que também recebeu chuva, mas não estão vendo a luz. Porque não há luz, não é? Não há luz. Não numa igreja que está escondendo a luz. Mas Deus tem um remanescente dentro do remanescente. E esse remanescente está se molhando nessas doutrinas, nesses princípios que caem como chuva. A chuva serôdia prepara você para ser selado, segundo Apocalipse 7, 144 mil. E está caindo em abundância. Aonde? Na igreja adventista do sétimo dia. Feche o teu guarda-chuva e se molhe. Deixe-se molhar. Deixe Cristo mostrar a tua nudez e a necessidade da justiça de Cristo em tua vida. E a justiça de Cristo é fazer o que é certo. É isso que ele quer colocar em você. A justiça dele. Evangelismo, página 701. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, e é, porém, um privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Evangelismo, página 701. Entendeu? A chuva está caindo agora. Receba a chuva. Deixe Cristo transformar você. Amados, o tempo passa rapidamente. Muitos não querem ouvir isso, não entendo. E como são adventistas, Jesus está voltando. O tempo do grande conflito está chegando no final. Está escrito claramente no Espírito de Profecia: esse mundo vai suportar 6.000 anos de pecado. O diabo sabe que não tem muito tempo. E ele está trabalhando rapidamente. Enquanto nós, os filhos da luz, estamos nos encolhendo rapidamente. Deixe a chuva molhar você, querido. Se expanda. Clame a Deus para que mude o teu caráter. Jesus está vindo e ele não vai demorar. Talvez uma palma da mão seja suficiente para contar o tempo para você encontrar com teu mestre. Oh, amigo, venha para a luz, venha para Cristo, venha se molhar, venha aprender os princípios, a doutrina, a verdade presente para esse tempo, porque Jesus está vindo. O papado já está pronto. O decreto dominical, que na verdade não vai vir com a palavra domingo, vai vir, guardem o sábado. Que sábado? O sábado do quarto mandamento da lei de Deus. Mas é o sétimo dia? Não, não. Esse sábado é domingo agora, por causa da ressurreição de Cristo. O diabo é sábio para enganar você, mas aquele que está se molhando na doutrina de Cristo, recebendo seus princípios, jamais será enganado. Hoje Jesus falou para você. Hoje o Espírito Santo está falando em teu coração. Não endureça vosso coração, como vossos pais endureceram lá no deserto e perderam tudo. Não endureça, mas permita que a chuva serôdia faça seu trabalho para que o poder do Espírito Santo cele você para fazer parte do grande exército de Deus que vai batalhar a última batalha e vamos para o céu. Vamos para casa. Que Deus te abençoe. Que
que a glória de Deus invada a tua vida. Vamos orar? Querido Pai, somos gratos pela verdade presente. Somos gratos pela chuva que cai abundantemente. Quantos princípios, quantas doutrinas esquecidas estão se tornando vivas na nossa frente. O teu colírio está abrindo nossos olhos. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis ao Senhor. Nos ajude a entregar a vida por completo e receber o selo de Deus, que é a garantia que somos semelhantes a Cristo. Resplandeça o teu rosto, Pai, sobre cada adorador que ouviu esta mensagem. Conceda paz, alegria e principalmente a certeza: Jesus está voltando e não tem muito tempo. Para a glória do teu nome e em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Um big abraço, irmão. Que Deus te abençoe. Vamos para casa. O que faz agora, Alessandra?